Olá, sou o Jairo, professor da ETEC de Barretos. Hoje nós vamos começar nossa aula falando sobre equipamento de proteção individual. Nós sabemos que a segurança do trabalho no ambiente industrial, na construção civil, hoje é uma situação em que se preza muito. As empresas correm atrás de segurança, correm atrás de métodos para poder avaliar ou diminuir o acidente de trabalho no ambiente. E para o trabalhador também é uma condição muito boa, pois o trabalhador no passado não tinha condições de um trabalho seguro. Hoje a empresa investe em quê? Investe em equipamento, investe em segurança, investe muito em treinamento, e o que nós precisamos mudar, né, é a nossa cultura. Nós temos leis também que regem o nosso trabalho, então nós precisamos muito de mudar a nossa cultura. Treinamento, seja por força ou da lei ou por conscientização dos empresários, nós também estamos fazendo muito isso hoje com os funcionários. Então nós vamos estar falando hoje bastante sobre um pouquinho da história dos EPIs. O equipamento de proteção individual, de acordo com a NR6, da portaria 3.214, de 8 de junho de 78, do Ministério do Trabalho, veio regulamentar, né, os equipamentos de proteção individual. O que julga como equipamento de proteção individual? Equipamento de proteção individual é todo dispositivo destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Isso é equipamento de proteção individual. O surgimento, a gente às vezes fala assim, quando surgiu o EPI? O surgimento do EPI vem desde da raça humana, o surgimento do humano. Lá no passado, né, nas cavernas, o pessoal já se protegia, né, com vestimentas. Então o ser humano já buscava algum tipo de proteção. Para quê? Era para o trabalho? De forma, se a gente for ver por analogia, sim, era para o trabalho. Porque se ele se protegesse de um frio, de um ferimento que pudesse ter na pele, ele teria o quê? Ele teria mais sucesso nas suas caçadas, no alimento para a sua família. E hoje, né, a gente mudou só o foco. Nós não vamos mais para campo para poder caçar, para poder trazer o alimento. Nós vamos para onde? Para as indústrias, nós vamos para a construção civil, nós vamos às vezes para cima, né, torres, nós vamos para baixo quando se trabalha em mina. E o que nós ainda temos que mudar a nossa cultura? Temos que ainda mudar a cultura que, mesmo não o acidente, hoje ele está muito ele está invisível, né, aos acontecimentos. Então a gente tem que estar sempre o quê? Sempre de olho para não acontecer o acidente. E o EPI é uma forma de amenizar bastante no advento do acidente, né? Quando houver o acidente, se eu estiver usando o EPI, com certeza o problema vai ser amenizado em bastante. Na Idade Média, então o pessoal já tinha as vestimentas, as armaduras, para quê? Para se proteger. Mas era um esporte, era um lazer? Não, se a gente for ver, era um trabalho também, que os soldados estavam fazendo o quê? Trabalhando. Então fazia toda aquela armadura de ferro, né, para também se proteger dos acidentes que poderiam acontecer no seu trabalho. A evolução dos EPIs, lógico, deu um salto quando veio o que? A Revolução Industrial. Grandes metalúrgicas, grandes mineradoras. Isso, todos os dias, se a gente puxar na história, todos os dias tinha um acidente de morte, né, dentro da indústria. Por quê? A revolução foi muito rápida, o pessoal não estava preparado, não tínhamos políticas de segurança, né, de segurança do trabalho, não tínhamos treinamento, pois as pessoas, a formação era pouca, então nós tínhamos que fazer o quê? Pegamos todo esse pessoal e de repente jogou num ambiente agressivo. O que aconteceu muito? Acidente, muito acidente de trabalho. Então, o que as empresas tiveram que fazer? As empresas tiveram que sair correndo atrás para poder fazer a evolução dos acidentes. E se a gente for ver, né, no balanço entre a guerra, descobriu-se que a incapacitação humana no trabalho, morreu mais gente tentando fazer armas para se lutar na guerra
porque foi uma pressão muito grande, era uma pressão, nós tínhamos que colocar gente, arma muito rápido, porque perdia-se muito essas armas, então o pessoal trabalhava de qualquer jeito, de forma errônea, um ambiente muito agressivo, empresas não preparadas para isso, então morreu mais gente proporcional fazendo armas do que lutando na guerra. Então o que aconteceu? No nosso país, né, a evolução veio com o governo Getúlio Vargas. Por quê? Ela trouxe o crescimento da indústria de base e com ela também os riscos ocupacionais. Até então nós éramos um país de cultura, né, de campo, então o que nós tínhamos era a roça, com o ambiente industrial chegando mais perto dos grandes centros, o pessoal com um preparo, assim, uma cultura e um preparo menor, nós começamos a ter o quê? Um monte de acidente de trabalho. Então o Getúlio Vargas era um cara visionário, foi uma das pessoas que lutou bastante para a nossa indústria, e ele também criou, né, as leis trabalhistas, né, do Ministério, iniciou a motivação e a criação do Ministério do Trabalho em 26 de novembro de 1930. E a evolução dos EPIs se deu 13 anos após. Em 1943 começou a nascer a discussão sobre a CLT, né, com o intuito de unificar as legislações trabalhistas, porque até então cada lugar julgava de uma forma, cada um tinha os seus critérios, e com isso criou-se a CLT. Em 1966 criou-se a Fundacentro, com o objetivo de que a Fundacentro é quem foi atrás para escolher os melhores equipamentos de proteção, é quem testa, quem criou vários, né, desenvolveu vários equipamentos de proteção individual, e assim apontar as soluções para os trabalhadores, fez com que pôs pesquisadores analisando os acidentes de trabalho. Então essa é a função da Fundacentro. E em 1978 foram aprovadas as normas regulamentadoras. Hoje nós temos as NRs, que são várias, cada uma trata de um item, né, dentro do nosso trabalho, e as NRs estão aí para nos ajudar. O EPI, o que acontece com o EPI? Quem é obrigado? Qual é a obrigatoriedade do EPI? A obrigatoriedade do EPI, a empresa tem uma obrigatoriedade e o trabalhador tem a sua obrigatoriedade. A empresa, ela tem que fornecer gratuitamente o EPI adequado para o risco. Não é assim, pega essa bota 45, 43, coloca no seu pé 38 e entra lá no ambiente de trabalho. Não, só fazendo isso, ela não está proporcionando um ambiente seguro para o trabalhador. Ela tem que ter equipamentos, né, de segurança, EPIs, para que o trabalhador possa estar trabalhando de forma confortável, em perfeito estado de conservação e funcionamento, né? Nas seguintes circunstâncias, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fornecer um EPI para o trabalhador. O interessante é que eu faça medidas de proteção coletiva, eu tenha EPCs, né? Isso é o mais importante. Por quê? Porque o EPI sempre tem tempo de validade, funcionário que pode ser que a pessoa não esteja usando naquele momento. Então, se no meu ambiente de trabalho eu tiver vários EPCs, o ambiente é mais harmonioso e com certeza eu vou ter um ambiente de trabalho mais seguro. Mas os EPIs, se eu não conseguir extinguir o risco de acidente de trabalho no local, o que a empresa tem que fazer? Eu tenho que usar a EPI para fornecer para os trabalhadores. Aí cada um vai ter o seu. Se é ruído, se eu tenho uma máquina, tem um ruído muito alto, o interessante é que eu consiga fazer um invólucro e tirar o ruído dessa máquina. Se eu não posso tirar ou fazer um invólucro porque a máquina tem dimensões ou as circunstâncias não atendem, eu tenho que fornecer para cada trabalhador um EPI adequado para que possa atender o risco. Aqui nós temos alguns EPIs.
Porque botas, calçados, luvas, cintos de segurança, capacete, protetor auricular, que protetor auricular é um EPI que, infelizmente, o trabalhador ainda não se conscientizou por total, porque é um risco, né? É um acidente de trabalho de longa duração. Então, quando o trabalhador começa a sentir os seus efeitos, já passou o tempo de poder prevenir. Então, o protetor auricular é um EPI que todos devem usar, até mesmo em ambientes que não tenha o ruído excessivo, mas que ele circule pelas áreas da empresa. Então, isso é de forma obrigatória o trabalhador poder usar um protetor auricular. Protetores faciais, nós temos dos mais diversos modelos, né? Nós temos aí de máquina de solda, protetor para gases, né? Protetor respiratório, óculos. Óculos é uma situação em que eu acredito que a gente passou do ambiente industrial, pisou para dentro da indústria ou para dentro do meu ambiente de trabalho, onde tenha um risco menor que seja, nós devemos usar o óculos. Um dos problemas maiores com os óculos são o seu armazenamento depois do uso. Muitas vezes a pessoa armazena de forma incorreta e aí ocasiona o quê? Ocasiona um risco, né, na lente, e aí depois ele não quer usar quando for fazer uma situação em que ele tenha que dar uma melhor atenção, aí não quer usar porque o óculos está riscado. Quando se trabalha em ambiente onde é muito quente, o óculos soa demais, então embaça muito a lente, mas isso a gente tem que fazer o quê? Nós temos que insistir. Por quê? Porque visão, né, eu costumo dizer que nós temos hoje, né, nos dias de hoje, o ser humano vive aí até 76, 77 anos, a média de vida do ser humano. Começamos a trabalhar com 14, 17, 18 anos. Então nós temos em média quase 60 anos de trabalho. Se você não proteger a sua visão, ou seja, não proteger o seu corpo como um todo, mas, né, falando de óculos a visão, você vai ter o quê? 60 anos da sua vida em que você vai estar pondo em risco. E uma hora você não vai ter a mesma sorte, né, de poder se livrar de uma fagulha, se livrar de um corte, de um esmagamento de membro. Então nós temos que ser muito criteriosos com os usos dos EPIs. Por quê? Porque a nossa vida trabalhista, né, a nossa vida de trabalho hoje é muito longa. Antes um trabalhador tinha 30 anos de expectativa aí de trabalho, 30 anos já se aposentava, até porque não passava de 50 também. Então começava a trabalhar com 14, com 17, e quando estava com 50 anos, o trabalhador, devido a muitas condições inseguras, né, ou ambientes agressivos, também já não dava conta mais de trabalhar. Hoje não, devido a todos esses pontos que a gente tem cercado, que a gente tem melhorado dentro da indústria, a conscientização das indústrias, a conscientização dos consumidores em comprar produtos onde os trabalhadores são bem tratados, também nos faz o quê? Nos faz prolongar a nossa jornada de vida. E hoje nós temos o quê? Vários EPIs que a gente pode estar usando. Também a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente, como já foi falado. Devido ao quê? Lógico, né? Isso não nasceu somente pela consciência do empresário, nasceu também pela consciência das leis trabalhistas. A empresa pode... O que nós temos, né, se a gente for olhar lá no passado, o que nós temos hoje de inovação? Óculos, capacete, capuz, protetor facial, respirador, purificador de ar, vestimentas, luvas, tudo isso nós temos o quê? Nós temos uma tecnologia ou pessoas estudando a melhor design, melhor óculos. No passado eram óculos muito pesados, os trabalhadores reclamavam bastante. Hoje nós já temos óculos de policarbonato, óculos com lentes que dura e bem, vamos falar assim, bem leve, né? Creme protetor para as mãos, creme protetor para o corpo, né?
protetor solar. Hoje nós temos aí uma inovação muito grande. Então a indústria, ela tem obrigatoriedade de quê? De fornecer os EPIs, de poder fiscalizar o seu uso, né? E dar um EPI de forma adequada para o trabalhador. Qual é a responsabilidade do trabalhador? Do trabalhador, a responsabilidade dele é usar o EPI apenas para a sua finalidade, pois óculos, às vezes você trabalha no tempo, você tem lá óculos escuro, a pessoa pega o óculos escuro, devido hoje ao design ser bonito, moderno, ele sai para usar no dia a dia, na rua, né? Não vem botina, a empresa passa para o funcionário, ele pega a botina, vai fazer outro serviço e acaba fazendo o quê? Estragando, né? Ou diminuindo o seu tempo de vida útil do equipamento. Às vezes faz um corte, aí não quer falar, quando vai lá trabalhar no local onde é devido, a botina está estragada. Então o funcionário, ele é responsável por pegar o equipamento, guardar e utilizar no que foi determinado cada equipamento. Tá. O simples fornecimento, né, do equipamento de proteção individual não é o suficiente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar, né, que os trabalhadores usem de forma incorreta, dar um local para armazenamento desses equipamentos de proteção e treinar o funcionário para que ele não use incorretamente o EPI. O departamento de segurança, quem que é responsável numa empresa para tomar conta dos EPIs? É o departamento de segurança e saúde no trabalho. Então, dependendo do tamanho da empresa, né, se a empresa é de pequeno, de médio ou de grande porte, ele tem um departamento só para cuidar dos EPIs e da segurança dos trabalhadores como um todo. Não é só o engenheiro de segurança, não, é a equipe que cuida dos equipamentos e da saúde e da segurança do trabalhador. Em pequenas empresas, o que acontece? O próprio dono da empresa tem que se responsabilizar pelo o uso adequado e a aquisição dos funcionários do equipamento de segurança. Lembrando que o acesso aos EPIs e o uso direito do funcionário, não devendo mesmo omitir em caso de necessidade, fazendo seus valores valer seus direitos. Porque o funcionário tem, poxa, eu vou dar uma situação, uma condição ruim de trabalho para o trabalhador. Ele pode recusar de fazer se não houver o quê? Uma segurança para que ele possa executar o trabalho de forma correta. Expor a sua integridade física e sofrer um acidente de trabalho é uma situação em que o trabalhador tem que negar a se fazer. Ninguém pode expor ninguém a uma condição de risco, a uma condição de trabalho inseguro. Veja, exemplo, quantas pessoas não sabem de um acidente em que o cara estava dormindo embaixo do caminhão, subiu numa escada e não tinha ninguém para segurar, a escada escorregou, quebrou. Vê se tem condições de termos um exemplo desse jeito, né? O cara é só um pouquinho, o acidente vai acontecer exatamente quando? Quando eu tiver um problema foi só um pouquinho, foi só um minutinho, você acha que não vai acontecer, vou furar alguma coisa, o óculos está longe, não vou buscar não, é só um furinho. Quando pensa que não, uma broca, um cavaco, uma fagulha, voa no olho, e aí se você tiver a sorte de sofrer só um pequeno acidente e depois se recuperar, que bom, pois vai voltar depois e passar para os companheiros a sua experiência. Mas se for uma situação em que você não vai poder remediar, né, ou voltar ao que era, você vai ser um exemplo vivo, porém inativo, de uma situação de condição de trabalho inseguro.
Bom, o que nós temos que mudar no nosso país e no nosso ambiente de trabalho hoje? Nós temos que mudar a condição de trabalho inseguro. Nós temos que mudar a nossa cultura de trabalho. Nós temos que pegar as pessoas que começam a trabalhar e passar um ambiente seguro, uma cultura segura. Hoje nós temos leis, temos equipamentos, temos treinamentos em todas as empresas. Hoje é quase uma obrigatoriedade de treinamento do funcionário. Então, o que nos falta? Nos falta mudar a nossa cultura de trabalho. Nos falta pensar que o acidente de trabalho vai acontecer. Então, se você ver o ambiente inseguro como um inimigo, você vai estar sempre se protegendo. Se protegendo de que forma? Se protegendo com o EPI, se protegendo com o EPC, se protegendo com reuniões, com conversas, com diálogos de segurança entre os companheiros. Isso é o que a gente precisa mudar. Ferramentas, nós temos todas as ferramentas hoje, no dia de hoje, para poder estar trabalhando sem haver um ambiente inseguro. O que nos falta é a motivação e pegar os riscos, né? E pegar os exemplos de acidente que aconteceu no nosso meio trabalhista, não só com as pessoas perto, mas sim com outros exemplos de longe, e trazer para o nosso dia a dia. Se fizermos isso, a gente vai conseguir mudar a cultura, a minha cultura vai conseguir mudar a nossa cultura e a cultura de todos os envolvidos no ambiente de trabalho. Espero que tenha ajudado, né, a passar algum exemplo, a passar alguma motivação para que você possa ter seu ambiente de trabalho seguro, e muito obrigado.